Bom, pessoal, continuando aí, vamos agora para a questão 14. Questão 14 que diz o seguinte, uma questão de questão teórica, né? Questão conceitual, né? Não há cálculos aqui. Vamos lá. Com relação à semelhança de triângulos, analise as afirmativas a seguir. Primeiro, dois triângulos são semelhantes se e somente se possuem os três ângulos ordenadamente congruentes. Vamos analisar essa primeira frase aqui, essa primeira afirmação. A gente tem algumas palavras que a gente precisa saber o significado delas. Congruente significa ter mesma medida, ok? Ter mesma medida. Fiz aqui um rabisco, a gente tem aqui, ó, congruente é aquilo que tem mesma medida. Tanto ângulos congruentes são ângulos que têm mesma medida, ou lados congruentes são lados que têm mesma medida, ok? Então, olhando aqui a primeira afirmação, triângulos semelhantes são aqueles que têm três ângulos ordenadamente congruentes. Isso é verdade? Sim, eu posso afirmar que essa afirmativa é verdadeira. Por quê? Eu tenho aqui um exemplo que eu coloquei um triângulo de 50, 70 e 60 graus. A gente tem aqui outro triângulo de 50, 70 e 60 graus. Eu tenho os três ângulos aqui e eu tenho três ângulos aqui também, ok? Os mesmos três que estão aqui estão aqui. Embora esse triângulo seja menor, a gente pode afirmar que eles são semelhantes porque a gente vai ter aqui ângulos internos iguais, portanto, os lados serão proporcionais, tá? Os lados serão proporcionais. Essa é uma consequência aqui desse fato dos ângulos. E aí eu tenho uma outra situação que eu coloquei aqui, um terceiro triângulo. Se vocês perceberem, esse triângulo ele usa os mesmos três ângulos desse grandão aqui, ó, 70, 50 e 60. Só que aqui eu inverti a ordem, 70, 50 e 60, girando assim, ó, girando aqui assim, ó. Ok? Aqui eu estou girando no sentido horário e aqui eu estou girando no sentido anti-horário. Repara que a ordem aqui, ó, que os ângulos aparecem pode até ser um pouquinho diferente, né? A gente está numa ordem diferente desse triângulo aqui em relação a esse, por exemplo. Mas são os mesmos três triângulos. A gente pode afirmar que eles são semelhantes sim, ok? Basta para isso saber que eles usam os mesmos ângulos internos. Beleza? Então, ângulos congruentes. É uma afirmativa verdadeira. Segunda situação aqui, ó. Dois triângulos são semelhantes se somente possuem os lados homólogos proporcionais. Ou seja, lados homólogos proporcionais, homólogos são os lados correspondentes, tá? Vou pegar aqui esses dois triângulos de exemplo de novo. Imagina que eu tenho esse lado aqui, ó, que eu vou chamar de lado esquerdo, tá? Não é uma coisa muito técnica, geometricamente falando, mas eu vou usar essa forma de falar. Então eu tenho um lado esquerdo que é proporcional ao lado esquerdo desse menorzinho aqui. Assim como o lado direito desse triângulo grandão é proporcional ao lado direito desse menor. Tudo isso porque é o seguinte, gente, o ângulo 60 está enxergando esse lado aqui. O ângulo 60 aqui está enxergando esse lado esquerdo também. Por isso que eu digo que esse lado é proporcional a esse aqui. Aqui acontece da mesma forma, o ângulo 70, ó, 70 está enxergando esse lado aqui. E aqui o ângulo 70 está também enxergando esse outro lado aqui. Então, quando eu digo que isso aqui acontece, eles são proporcionais. Logo, essa afirmativa também é verdadeira. E por último, dois triângulos são semelhantes se somente se possuem os três ângulos ordenadamente congruentes e os lados homólogos proporcionais. Então, nessas condições, está correto que se afirma em... Na verdade, essa terceira afirmação ela é uma junção das duas anteriores, tá? Eu posso dizer que ela é correta também, até mais clara, né, do que as outras duas, porque ela envolve tanto uma quanto a outra afirmativa. Logo, eu posso afirmar que as três afirmativas, posso dizer que as três afirmativas são corretas, marcando aí a letra D como gabarito, como questão correta, ok? Então, lembrando, para que dois triângulos sejam semelhantes, o resumo é que eu tenha lados proporcionais e ângulos congruentes, ou seja, mesma medida, tá? Então, gravem isso. Essas duas condições são as condições para que dois triângulos sejam semelhantes. Vamos agora, então, à questão 15. Questão 15. Na figura a seguir, o quadrilátero de vértices ABCD, ou seja, esse trapézio aqui, essa parte de baixo, é um trapézio de base maior medindo 25 centímetros. Então, aqui, a base maior, parte de baixo, 25 centímetros, ok? E sua altura mede 30. Então, a altura do trapézio mede 30. Ó, vou pegar daqui, essa altura aqui, ó, esse segmento aqui, ó.
ok? Então tá aqui a altura, deu uma escorregadinha aqui, mas vamos lá. 30 centímetros, beleza? Aí ele continua dizendo aqui o seguinte, e sua base menor é 125 sobre 8. A base menor do trapézio é essa parte de cima aqui, ó. 125/8 centímetros. É correto afirmar... se o triângulo de vértices AEB foi obtido prolongando-se os lados AD e BC do trapézio ABCD, ou seja, ele está dizendo que esse trapézio aqui, ele foi esticado aqui até formar aqui, ó. Esses dois lados foram esticados, prolongados até unir-se ao ponto E, formando aqui um triângulo aqui em cima. Então é correto afirmar que a medida da altura do triângulo em centímetros é a medida da altura desse triângulo. Que triângulo? O triângulo AEB, tá? AEB. Ele quer saber a altura do triângulo AEB. Eu vou colocar aqui uma marcação. Ele quer a altura desse triângulo AEB. Vamos chamar de H. Ok? É isso que ele quer. Para saber essa altura, você vai perceber que eu já tenho uma parte dela, ó, que é o 30. Falta esse pedacinho daqui para cima aqui, ó. Ok? Falta esse pedacinho aqui, ó. Tá bom? Falta esse pedacinho aqui, que é a altura do triângulo pequenininho. Repara o seguinte. O trapézio, ele tem lados opostos paralelos. Ou seja, esse ângulo aqui é igual a esse, assim como esse ângulo aqui é igual a esse. Opa, dois ângulos iguais é a mínima condição para que esse triângulo pequeno seja semelhante ao triângulo grandão. Então, eu tenho o triângulo pai e o triângulo filhote, vamos dizer assim. O triângulo grandão semelhante ao triângulo pequeno. Então, vamos fazer uma relação de semelhança aqui? Vamos lá. Eu vou dizer o seguinte, ó. A altura do grandão, que é H, está para a altura do pequeno, que eu vou chamar... Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer diferente. Espera aí, vamos fazer melhor. Eu quero saber que a altura do pequeno é a única informação que eu não tenho. Eu vou chamar de x, ok? Vou chamar de x. Então vamos lá. A altura do pequeno aqui, que é x, está para a altura do grandão, que é x mais 30. De novo, a altura do pequeno, que é x, está para a altura do grandão, que é x mais 30, ok? Por isso que eu coloquei x mais 30. Assim como, volta para cá. Aí volta para o pequeno, tá? Ó, de novo, a altura do pequeno está para a altura do grandão, assim como a base do pequeno está para a base do grandão. Então, 125 sobre 8 está para a base do grandão, que é 25. Essa é a conta que eu tenho que fazer, tá? Uma conta que tem fração, né? Mas vamos lá com atenção, ó. Vou fazer a multiplicação cruzada. Vai ficar 25x é igual a 125 oitavos vezes x mais 30, tá? Essa é a conta que eu tenho que fazer. Tá vendo esse 8 aqui? Esse 8 desse lado ele vai atrapalhar mais do que ajudar. Como ele é denominador, eu vou subir com ele para cá para multiplicar, tá? Então vai ficar assim, ó, 25x vezes 8, que é igual a 125 vezes x mais 30. Foi o que sobrou lá, ok? Vamos em frente? 25x vezes 8, se você fizer aqui, vai dar 200x, ok? Aqui, 125 vezes x e 125 vezes 30, a regra do chuveirinho. Aqui vai dar 375 com 0, 3.750, tá? Vou puxar para cá. A gente tem uma equação do primeiro grau aqui. Esse 125x vai passar para cá e vai trocar o sinal. Eu já vou adiantar um pouquinho, tá? Quando ele troca o sinal, 200 menos 125 vai dar 75x, que é igual a 3.750, que foi o que sobrou do lado de lá. Então, 75 está multiplicando, vai passar para lá dividindo, ok? Vai passar para lá dividindo. 3.750 dividido por 75, 3.750 dividido por 75 vai dar aqui, ó, vai dar 5, né? 5 vezes 5, 25, isso aí, 5 vezes 7, 35, 37, 0, opa. Então, 50 é o nosso resultado, ok? 50 é o resultado aqui, x é igual a 5, 50. Repare que tem essa alternativa 50 aqui, mas essa não é a resposta correta, tá? Presta atenção no enunciado, presta atenção no enunciado. Ele quer saber a altura do triângulo, a altura do AEB, do triângulo AEB. Triângulo AEB é o grandão. Então, a altura do grandão é isso aqui tudo, ó. Ou seja, x mais 30. Então, a altura do grandão vai ser 50, que eu acabei de achar aqui, 50 mais 30. Então, h, que é a altura do grandão, é 50 mais 30, que finalmente vai dar 80 centímetros. Essa é a resposta correta, alternativa letra C. Ok?